A moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país cresceu 40,5% na primeira quinzena de outubro, atingindo 27 milhões e 690 mil toneladas. Com isso, a produção de açúcar e etanol também registraram alta no período. Para trazer mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com o Felipe Cardoso, que é especialista em inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Felipe, no período houve alta para a produção de açúcar, como a gente acabou de mencionar, mas quando a gente observa o acumulado da safra 22-23, a gente vê que teve queda. Então, Felipe, já começo te perguntando a que se deve esse resultado, né? O que você observou aí no seu radar? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, como você mencionou, a gente tem esse aumento na moagem realizada e na produção de açúcar também para a primeira quinzena de outubro, mas a safra ela ainda está atrás no comparativo com a safra passada. Isso acontece principalmente porque a gente teve um início atrasado para o processamento da cana, então a safra 21-22 sofreu bastante com o clima seco, com as geadas que a gente teve no passado, e isso fez com que o início da colheita atrasasse. E também, desde agosto desse ano, a gente tem tido um volume de chuvas bastante acima da média, e isso tem prejudicado a operação de colheita das usinas. Então, por isso que a gente está tendo uma moagem atrás do período passado, porque a gente está tendo esse problema de operação das colheitas nas usinas. Felipe, esse problema na operação das colheitas das usinas também seria aí o principal motivo para esse cenário do etanol? Ou o cenário muda um pouco? Também, ele acaba trazendo esse atraso na produção do etanol, né? Então a gente tem uma oferta menor. Só que, por outro lado, o que tem atingido também o mercado de etanol é a competitividade dele na questão de precificação com o açúcar. Então, desde ali do mês de junho, do mês de julho, as usinas têm optado pela produção do açúcar, porque o açúcar tem trazido um prêmio em relação ao etanol. E quando a gente teve aquela nova dinâmica de precificação dos combustíveis realizado pelo governo federal, o etanol ele acabou perdendo competitividade para a gasolina, também prejudicando a demanda. Então a gente acaba tendo esse afetamento no mercado de etanol, porque ele acaba perdendo competitividade tanto com o açúcar na hora da produção, quanto com a gasolina na hora da venda. O açúcar ficou mais atrativo, né, Felipe? Agora, avançando um Exatamente. pouquinho no nosso tema, olhando para a questão das perspectivas climáticas, né? O clima é o fator que o produtor e quem está na moagem também não controla. Então, considerando isso, Felipe, o que você acha que vai ser, qual vai ser o volume de moagem nos próximos meses? Isso, a gente aqui na Stonex, a gente estima uma produção, uma moagem total na safra de 557 milhões de toneladas, é um crescimento em relação à safra passada, justamente por essa questão do clima. A gente tem um acréscimo na produtividade, então isso acaba favorecendo o desenvolvimento dos canaviais, e a gente deve ter uma safra mais longa. Ano passado, aqui pelo mês de outubro, a gente já estava tendo a quebra da safra, mas a gente deve ter a moagem acontecendo aí até a primeira quinzena de dezembro, justamente por essa questão de clima. E aí, analisando, a gente vê que a chuva está prejudicando a operação dessa safra, mas ela traz uma perspectiva de ganho para a próxima safra, justamente porque ela está acontecendo nesse momento de desenvolvimento dos canaviais que serão colhidos na safra 23-24. Então, isso deve continuar favorecendo o setor para o ano que vem. Agora, Felipe, para a gente fechar, então a gente analisou até aqui o volume de moagem registrado agora e também você já fazendo uma perspectiva, né, para os próximos meses. Mas quando a gente olha para a questão dos preços, né, quando você observa, qual que é a sua aposta no mercado, já pensando aí a curto e médio prazo? Isso. Para o curto prazo, no açúcar, a gente deve manter os preços bastante fortalecidos, justamente porque a gente está tendo essa moagem menor do que o esperado, consequentemente o Brasil, que é o principal exportador de açúcar no mundo, produz menos, isso acaba trazendo um cenário mais altista para o açúcar. No médio prazo, a gente já tem um cenário mais baixista para o adoçante, justamente porque a gente está entrando na safra global, então a Índia, a Tailândia, ela deve continuar produzindo recordes de açúcar e isso deve favorecer uma queda nos preços, visto o aumento da oferta. Para o mercado de etanol, a gente já voltou a registrar aumento nos preços do biocombustível, justamente por causa dessa oferta menor. E agora, entrando no período de entre-safra, os preços do etanol acabam entrando no mercado, num cenário mais altista, devido a essa baixa oferta. Então, até o início da próxima safra, a gente deve ter os preços do etanol ganhando espaço, apesar dele não ter espaço na competitividade com a gasolina, visto que a gasolina está sem reajustes há um tempo já, mas ele, pela questão da oferta, ele deve apresentar aumento. O açúcar, ele deve entrar num cenário um pouco mais baixista,
justamente por causa da oferta global está apresentando crescimento para a nova safra. Felipe, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Mercado e Companhia. Tenho certeza que a nossa audiência está de olho aí nessas suas informações, né, no setor aí sucroenergético, de olho também na questão da moagem e no preço. Obrigada, viu? Boa tarde. Obrigado, boa tarde, um ótimo dia.